Olá amigos, boa noite. Roma, cidade aberta esta noite aos Jogos Sem Fronteiras para contar-nos um pouco da sua admirável e fascinante história. O nosso anfitrião Ettore Andena, César Augustus, numa entrada triunfal em Roma, ladeado pela sua legião de bravos soldados, as vedetas desta noite das equipas, seguidos pelos centuriões e vestais, os juízes e pelos pretorianos. Questa sera i grandi giochi di Roma. Sono arrivati César anuncia a abertura dos Jogos. E temos como protagonistas os Helvécios, da Suíça, de Olivone. Dalla Repubblica Ceca. Da República Checa, a cidade de Brno. Dalla Vaglia. Os celtas das Ilhas Britânicas de Cardiff. Cretenses da Grécia vêm de Agios Nikolaos. Os Panónios da Hungria, de Solgotoriano. Os Melitas, Malta, da cidade de Moscou. Seguem-se os Lusitanos de Aminium, Coimbra, equipa portuguesa. Os Ilírios da Eslovénia, Aidocina. E, finalmente, o Romano, da cidade de Grottaferrata. Os Centuriões e Vestais, os 9 juízes, comandados pelo pretoriano árbitro de Nipetio da Gália. E il loro capo, il grande Denis. Denis passa o facho à bela Lavínia, Mónica Casti, que também vai apresentar ao lado de Ettore. Uma saudação a todos os espectadores ao acender o fogo sagrado que marca o início destes Jogos Romanos. Qui a Roma il tempo lo si conta ab urbe condita, da quando Roma è stata fondata. Siamo nel 2747 ab urbe Estamos condita. no 2747 21 aprile a.C. 753 a.C. Due fratelli, Romolo e Remo, abbandonati sul fiume Tevere, vengono salvati da un pastore. Vengono allattati da una lupa, diventano grandi, forti e a un certo punto decidono di costruire una città sulle rive del Tevere. Roma. Torna-se cada vez mais difícil justificar as minhas longas estadas em Roma, assim como o facto do mar se tornar cada vez mais e mais profundo à medida que nos afastamos da costa e navegamos ao largo. É isto que me acontece quando estudo esta cidade. Não é possível justificar-se o presente sem estudar o passado. Estas são palavras de Wolfgang Goethe no seu livro Viagem à Itália. Como se pode descrever Roma? Talvez não seja realmente possível. Roma é preciso vivê-la, respirá-la como fizeram viajantes e peregrinos de todos os tempos. É uma Roma que ninguém consegue imaginar na plenitude do seu terrível poder majestoso. Palavras de Charles Dickens em Impressões sobre Itália. Piovene chega mesmo a dizer: Roma é grande e universal, muito carregada de história para ser capital de uma só nação. Uma cidade universal, portanto, a tal ponto que Stendhal incitava:
e de rever tudo o que vos impressionou. Procurai outras coisas semelhantes. Roma é a porta que a natureza vos abriu para vos introduzir no templo da arte. Eis, pois, o verdadeiro segredo do grande talento de um guia. Roma, cidade eterna. E già all'epoca in Portogallo stavano i lusitani, vero Eladio Climaco, il collega portoghese, e all'epoca, subito dopo, i romani venivano volentieri, come oggi del resto, in Lusitania perché si stava bene ieri come si sta bene oggi. Ha ragione. Ave Ettore Augustus. Oh, questa mi piace, me la rifate? Voglio dire buonasera Italia e anche che per me è veramente un piacere di essere per la prima volta con gli Giochi senza frontiere in questa bellissima, unica città nel mondo, Roma. Eladio Climaco, il presentatore portoghese, il nostro poliglotta, parla 4 lingue stupendamente come molti di noi, non 4, lui è quello che ne parla di più, molto bravo e non ha studiato, questo era proprio italiano per questa sera. Adesso devo parlare portoghese. Vai. Para Coimbra que nos representa esta noite e cujo lema é participar nos Jogos Sem Fronteiras para vencer, boa sorte. E, exatamente porque não participamos deste primeiro jogo, vamos fazer a nossa aposta. Allora, scommette? Eminium scommette in la Svizzera. Olivone. Allora, Coimbra non parteciperà a questo primo gioco, scommette sulla Svizzera, quindi il Portogallo. Lavínia, Dolce Mónica Castio, nostra Vestale. Feita a nossa aposta, na Suíça vamos ter com Lavínia, que está rodeada de jóqueres, a Suíça e a Eslovénia. Como sabem, pelo facto de apresentarem os jóqueres vão ter pontuação a dobrar. Entretanto, vamos até Coimbra. Vamos até uma das mais apaixonantes cidades do nosso país, Coimbra. Pelo seu passado histórico, pelo seu presente e pelo futuro, Coimbra, já projetada internacionalmente e também o ano passado pelos Jogos Sem Fronteiras, deixou em todos os que ali estiveram e nos milhões de espectadores que viram as emissões uma enorme vontade de voltar para uns, de visitar para outros. Coimbra de Pedro e Inês, da Universidade, da Saudade e das Guitarras. Coimbra. Vamos então começar com os jogos, a lenda da criação de Roma, Rómulo e Remo. Aqui estamos no primeiro jogo com 2 séries, no tempo limite de 2 minutos. Primeira série, Malta, Itália, Suíça e República Checa. E começa. Rómulo, as 8 equipas vão tentar não derrubar as 3 colegas com uma grande foice colocada no final de um enorme mastro que tem de segurar na extremidade com as mãos e fazer girar. É um jogo difícil, porque o comprimento do mastro tem cerca de 6 metros, atenção, e concentra um peso muitíssimo razoável, para o qual é preciso muita força de braços e pulsos. Ora bom, vamos ver, aqui está no ecrã a equipa italiana, um Rómulo muito bem cadenciado no seu movimento rotativo. Entretanto, vamos saber quem é que vai vencer esta primeira série. Não se esqueçam de que nós apostamos na Suíça, Suíça que está em prova, vestida de fúcsia, lá no fundo do ecrã. Quanto à história de Rómulo e Remo, sabem que foi amamentado por uma loba, que cresceram e que Rómulo depois evocou um velho costume etrusco, chamou os pássaros, eles vieram voar, poisaram nele e assim autoproclamou-se rei. Como o irmão Remo torçou dele, ele não teve como meias medidas, matou-o. Foi assim que Rómulo foi o primeiro dos 7 reis de Roma em 753 a.C. Primeira série, atenção, que está quase a acabar. Os movimentos rotativos do Rómulo continuam. As colegas da equipa estão bem coordenadas com eles, bem cadenciadas. Quanto mais voltas, sem derrubar nenhuma colega dentro do tempo limite, melhor será a classificação. Cada queda corresponde a uma perda de tempo, não propriamente a uma penalização, mas sim a uma perda de tempo. Portanto, o maior número de voltas é que vai dar o vencedor. Esperemos que a Suíça faça boa pontuação. Não se esqueçam que a equipa de Coimbra apostou nela. Aqui está a Malta, vestida de branco.
A Suíça lá no fundo, mal se vê no ecrã. O jogo continua e acaba agora. Imagens de repetição e aqui temos em primeiro plano a República Checa com uma concorrente a cair. Vamos esperar pelos resultados que vêm já aí. E eles aqui estão, 42 para a Suíça, bravo, em 2 minutos. Depois temos 28 para a República Checa, 14 para a Itália e 12 para Malta. Não há dúvida que foi boa a aposta da equipa de Coimbra quando o fez na Suíça. 42 voltas, segunda série. Em jogo, Hungria, Eslovénia, Grã-Bretanha de Gales e Grécia. Início e a primeira queda foi certeira, aquela foi-se nas pernas da concorrente da equipa. Os húngaros têm uma equipa muito forte, vão dar tudo por tudo nesta emissão dos jogos. Eles querem à viva força uma vitória. Aqui são os eslovenos que apresentaram um joker, Suíça também. E não esqueçam que vai ser difícil bater a Suíça, que fez 42 voltas. Vai ser bom para Portugal. Se bem que depois no quadro da classificação Portugal não aparece em primeiro lugar, vai ter os mesmos pontos, mas sem a pontuação a dobrar dada pelo joker que a Suíça apresentou. Mas vamos a isso, equipa de Coimbra, força, estamos a começar bem. Aqui são os gregos, os galeses da Grã-Bretanha. A dificuldade do concorrente, do Rómulo galês. Vejam como é pesado aquele pau, é preciso dar uma certa força, imprimir um certo movimento de rotação. A mão não pode passar daqueles 2 sinais amarelos, o que ainda dificulta mais, porque é difícil sustentar o enorme peso do mastro naquele local. O grego passou ao lado, não vai contar esta volta. Os eslovenos a jogarem razoavelmente. Como veem, há uma espécie de antena que vai contando o número de voltas certas efetuadas por cada concorrente, cada equipa. Mais um esbarramento ali dos concorrentes da Grã-Bretanha, outro da Grécia, a acusarem já um certo cansaço os concorrentes desta segunda série, o que significa que a Suíça continua imbatível com as suas 42 voltas. E acabou o tempo. Vamos recordar algumas imagens, como foi aqui o salto desta concorrente eslovénia. Aqui temos resultados. Efetivamente, o melhor foi para Coimbra. Depois temos 35 para a Grã-Bretanha, 32 para a Eslovénia, 27 para a Hungria e 16 para a Grécia. Vamos ao quadro da classificação geral, que nos vai pôr em primeiro lugar. Vai-nos dar 9 pontos para a Suíça. Com o seu joker vai parar a 18, 8 pontos para a Grã-Bretanha, 7 para a Eslovénia, vai parar a 14, 6 para a República Checa, 5 para a Hungria, 4 para a Grécia, 3 para a Itália, 2 para Malta e Portugal fez uma boa aposta. Apostou na Suíça e tem também 9 pontos. Apesar disso, Portugal, a equipa de Coimbra vai para terceiro lugar, porque quer a Suíça, quer a Eslovénia apresentaram jogos. Aqui temos, em primeiro lugar, Suíça, Olivando com 18, segundo lugar, Eslovénia com 14, terceiro lugar, Coimbra com os tais 9 pontos, depois quarto lugar para a Grã-Bretanha, Gales, quinto para a República Checa, sexto para a Hungria, sétimo para a Grécia, oitavo para a Itália e nono para Malta. Nona, Mosta, Malta, 2 pontos. Passamos rapidamente ao segundo jogo, que nos fala de Horácios e Coriácios. É um jogo que se baseia na guerra entre Alba e Roma, no tempo de Túlio Hostílio. Segundo a lenda, o rei de Alba propôs, para evitar derramar sangue, que o problema se resolvesse com um combate entre 3 guerreiros da cidade de Alba e 3 guerreiros romanos. Assim, aceita a proposta, são escolhidos 3 irmãos, Horácios, campeões de Roma, e 3 Coriácios, campeões de Alba. E assim acontece, só que 2 Horácios morrem e o terceiro usa de um estratagema que o leva à vitória e, por consequência, à vitória de Roma. Vamos ver como esta luta, estratégia, se resolve neste jogo, em que não participa a equipa de Malta.
Malta, que vai fazer a sua li aposta. affronta uno per uno quando sono stanchi e li ammazza Jogo uno disputado dietro em duas séries, Quindi no tempo vincono de gli Orazzi, 2 vince Roma minutos. E Alba Longa deve sottomettersi a Roma. E questo è l'argomento del secondo E a gioco. altura Un de gioco é in hora cui ir c'è una ter scommessa com o John importante, de Manuel, quelli dei militensi apresentador di de Malta, para saber rappresentati da John. em que equipa Malta vai Buonasera a tutti i apostar. telespettatori italiani. Prima di tutto voglio dare un benvenuto agli stessi spettatori, però anche a quelli maltesi. Nistenna li intom tkunu magħna hawnhekk ukoll flimkien ma' tim tal-Mosta biex nawguralhom l-iktar affarijiet sbieħ, aktar punti. Fala da sua cidade, de Mosta, Scommessa, su chi scommette e vai Malta? fazer a sua aposta. Beh, siamo io e te. E allora chi pensi che posso... Jürgen Klopp, ma questo lo spiegheremo poi in Eu un'altra puntata. pergunto-lhe Noi scommettiamo se sulla Grecia. ele sabe La Grecia, quem é que vai apostar, la e ele vai apostar na Grécia. Scommette sulla Grecia, Malta con la città di Mostar. Mosta E Dolce aposta Lavínia. na Chi Grécia. scommette su Quanto John? à Lavínia, Grazie Ettore. vamos Scommette saber se ela solamente tem la Repubblica jokers. Ceca, ma Tem, sim, prima senhor. del secondo É a gioco República Checa. guardatevi le immagini di Malta. mas aqui está o convite para vermos algumas imagens de Mosta, em Malta. Mosta, cidade com 15 mil habitantes que se ergue mesmo no centro da ilha de Malta. São 11 as antigas pequenas igrejas de Mosta que testemunham ainda hoje a grande fé dos seus antepassados. No entanto, é a famosa igreja rotunda de Grogné, consagrada à Nossa Senhora e que escapou milagrosamente dos ferozes ataques da última Guerra Mundial, que ali atrai todos os anos milhões de turistas. Mosta. Secondo gioco, Alea, Vamos para o jogo número 2. 2 minuti e 30. E aqui temos o início já para a primeira série, Suíça, Itália, Hungria e República Checa. Quanto ao jogo, já está a decorrer e o que é que vai acontecer? Os seus espectadores estão a ver na imagem, é o seguinte: em cima daquela passarela móvel está um Horácio de cada equipa que com os pés e pernas vai movimentando a tal plataforma móvel de modo a que os três coriáceos não consigam tocar com a espada naquele dispositivo que está em cima da rocha, no meio da prancha. Ele vai ter de desequilibrá-los de modo a que isto não aconteça e, quanto aos outros, têm de manter-se no local assinalado com uma fita amarela o maior tempo possível. Classificação: quem tiver maior número de toques com a espada, adicionados ao tempo em que o concorrente se mantiver na trave. Aqui está o tempo a contar naquele mecanismo eletrónico. No primeiro plano, o concorrente checo, o Coriáceo. Vamos ver quem é que vai vencer nesta primeira série, quem é que consegue estar mais tempo em cima da trave. Il concorrente svizzero, vi ricordo i Curiazzi, quelli che cascano per intenderci. Vejam Coriáceos e Horácios numa luta desenfreada. Um jogo bem pensado, com uma certa graça. Qui abbiamo l'Orazio. O Horácio a meter medo ao Coriáceo, a não deixá-lo tocar com a espada na rocha. Aqui está a contagem. A Itália conseguiu manter-se 9 segundos lá em cima, o primeiro concorrente. São 3 e vão revezando-se. E lá vai mais um ao chão, é o concorrente da Suíça. Quest'anno con i colori, quello lì è il greco che sta cercando di far cadere i cechi. I nostri sono in pedana. Riusciamo a vederli, ecco, sono questi qui che avanzano così baldanzosamente, com piena sicurezza, si fa per dire. Uau! E atenção que nós temos como adversários da Suíça o Arlindo Matos. Nossa, ragazzi, ce l'avete messa tutta. E agora Lui era temos molto algumas più imagens attento, de repetição davanti, para ma recordarmos o que sentiva foi esta sentiva primeira sentiva série deste jogo è número 2. arrivato oltre il segno giallo e ha tenuto Vejam como quasi eles 2 secondi, caem ha rischiato anche de uma maneira non dico desastrosa. cosa. Risultati. Vamos aos Dovrebbero essere resultados. confermati. Aqui estão. Sì, 14 secondi per l'Italia. 14 segundos para a Itália, depois temos 49 para a Suíça, 1 e 15 para a República Checa e 1 minuto e 49 para a Hungria. Tudo apostos para a segunda série. Participam nesta segunda série Portugal, a Grã-Bretanha, a Eslovénia e a Grécia. Portugal, o Pedro Batista, a Sara Pereira e a Tânia Cação. Os adversários da equipa portuguesa são os elementos da equipa italiana. E aqui estão os portugueses. Aqui estão os portugueses a tentarem equilibrar-se, mas só o podem fazer depois daquele risco amarelo, como eu disse há pouco. Aí está. Uma grande complicação. Vem a Grã-Bretanha com um Horácio húngaro a meter-lhes medo, isto é, a movimentar a plataforma.
E lá vai caindo 1 a 1. Atenção às cores, senhores espectadores, não se confundam, porque temos na mesma série a Portugal e a Eslovénia e ambos estão vestidos de verde, simplesmente um é mais cor que o outro. Agora sim, são os portugueses aqui neste plano, um verde mais claro. Rodolfo, vai Rodolfo! Os portugueses que têm um italiano a balançar a prancha. O Ettore incita o concorrente italiano contra a equipa de Coimbra, mas Coimbra está a fazer uma prova muito razoável. Uma prova excelente para os concorrentes portugueses, quanto a nós, mas só podemos confirmá-lo depois da classificação. Vejam como resiste ali o concorrente português, mesmo no primeiro plano. Está a conseguir coordenar os seus movimentos muito bem com o adversário. É pior para o galês, que cada um vai logo ao chão. Um plano muito bonito. Ettore dá um espicho ao Armando Nobile, que é o criador dos jogos, e terminou esta prova para os concorrentes que participaram na segunda série. Imagens de repetição com uma queda enorme da concorrente eslovena. E enquanto isto, aqui estão os resultados. Temos 1 minuto e 46 para Portugal. Excelente. 0,8 segundos para a Grã-Bretanha, 0,38 para a Eslovénia e 18 para a Grécia. Isto, se não estou em erro, dá-nos um segundo lugar. Vamos ver. Exatamente 8 pontos para Portugal. Está à frente a Hungria com 9. Depois, em terceiro lugar, está a República Checa com 7. Sexto lugar para a Suíça. Quinto, 5 pontos para a Eslovénia. 4 pontos para a Grécia. 3 para a Itália e 2 para a Grã-Bretanha de Gales. E 4 pontos para Malta, que apostou na Grécia. Portugal com 8 pontos em segundo lugar neste jogo número 2. Vamos ver o quadro da classificação geral. Dá-nos Coimbra com 17. Atenção, senhores espectadores, nós não apresentámos jokers. Está à frente a Suíça com 24. Em segundo lugar, a República Checa com 20. Terceiro lugar para a Eslovénia com 19. Estas três equipas têm pontuação a dobrar, por isso é que estão nos 3 primeiros lugares. Depois temos em quarto lugar Coimbra com 17. E depois segue-se em quinto lugar a Hungria, em sexta a Grã-Bretanha, em sétima a Grécia. Depois a Itália e depois Malta. E tudo apostos já para o jogo número 3, que nos fala desta personagem que estão aqui a ver no ecrã e que se chama Horácio Cócles, ou, se quiserem, numa tradução livre, Horácio Estrábico. Ele era realmente estrábico. É uma homenagem a este bravo soldado romano que, devido à sua enorme estatura e com a ajuda de 2 camaradas, barrou a passagem ao inimigo. A ponte Sublicius. E aqui temos já a Itália, que não participa, e é o próprio Ettore que faz a aposta e aposta em nós, em Portugal. Boa sorte, Coimbra. Boa sorte, Coimbra. Boa sorte, Itália. Quanto à Lavínia, diz que ninguém quer nada com ela, que a deixaram só, portanto não tem jokers. Entretanto, convida-nos a uma viagem até Grottaferrata. Vamos até lá. Grottaferrata situa-se a 20 km de Roma, cidade conhecida pelos seus campos de vinha fértil desde a Antiguidade. Foi aqui que surgiu a Vila de Tibério, local onde hoje em dia se realiza uma das mais importantes feiras da região. Aqui a Abadia de São Nilos, centro monástico de ritual greco-bizantino católico, é conhecido em todo o mundo pelo restauro de livros antigos. Foi fundada no ano de 1002 pelos monges São Nilos e São Bartolomeu. À sua história deve o seu grande desenvolvimento no presente. Grottaferrata. E aqui estamos já para o jogo número 3, tudo apostos, Horácio Cócles. E como nós dizíamos, este grande guerreiro evitou, pondo-se em cima da ponte de Sublicius em Madeira, que unia as duas margens do Tevere, evitou que Roma caísse nas mãos do inimigo.
evitou, com a destruição final da ponte, que os tarquínios voltassem a governar a bonita cidade de Roma. É isso que vai ter de ser feito pelos camaradas de cada Horácio Cóculos ou de cada Horácio Strábico, de cada uma das 8 equipas. Já sabemos que não participa a Itália e que apostou em Portugal, uma responsabilidade dupla para a equipa de Coimbra, e esperemos que tudo corra bem neste terceiro jogo, que não é nada fácil. Porquê? Porque o Horácio Cóculos, este grande boneco, está no meio da ponte, como viram, e o jogador recebe da colega grandes pregos de ferro que vai colocando no escudo do gigante para conseguir subir até aos ombros. Depois apanha um objeto, mas o Dani, entretanto, vai dar a partida. Nós vamos continuar a explicar depois. Partida para a primeira série em que participa a República Checa, a Hungria, Portugal e a Grã-Bretanha de Gales. É o José Fernandes, a Etelvina Simões e a Ana Vicente que fazem o jogo. E como eu estava a dizer, depois de apanhar um objeto lá em cima do grande boneco, do Horácio Cóculos, passa para o outro lado, descendo com a ajuda de cordas. Depois é a vez de uma colega da equipa fazer o mesmo percurso e o jogo termina com os 3 concorrentes no pódio, num gesto simbólico de terem destruído a ponte. Aqui são as concorrentes da República Checa a enviarem os pregos para a mão dos colegas, que o vão colocando nos escudos do Horácio para conseguirem subir. Boa, o José já lá está em cima, já está a descer pelo outro lado do boneco com a ajuda de uma corda, como estão a ver. A prova a correr muito bem para a equipa de Coimbra. Coimbra ao lado da Grã-Bretanha, da Hungria e da República Checa. Aqui temos o concorrente galês na sua descida, já por trás do enorme soldado Horácio Cóculos. Quanto à classificação, é o melhor tempo para o percurso dos 2 concorrentes, mais o terceiro e os 2 objetos, todos no pódio. Esta é uma réplica, como dizia o Héctor, é do Horácio Cóculos, do Asterix. Falta-lhe ali um pouco de estrabismo, mas nós imaginamos um Horácio com um olho para cá e outro para lá, o que seria muito mais engraçado. E aqui temos já a última concorrente da equipa portuguesa. Boa Coimbra! Boa Coimbra! Temos também no pódio a Hungria. Portanto, temos aqui uma situação que só a classificação nos pode esclarecer. Quem é que chegou primeiro, a Hungria ou a Coimbra? Chegaram quase ao mesmo tempo. Será que é a equipa de Coimbra que vai ter os 9 pontos? Será que é a Hungria que vai ter os 9 pontos? Será que Coimbra terá 8? Bom, vamos ter um momento de expectativa, vamos aguardar os resultados. Coimbra a comportar-se muito bem até este terceiro jogo. Atenção, porque o quadro da classificação geral não quer dizer nada, os outros apostaram joker. Nós estamos muito bem classificados. Temos tido 9 e 8 pontos. Isto é só para fazer sofrer um bocadinho a equipa de Setúbal, que até este momento está apurada para a final. Um plano da concorrente da Grã-Bretanha a tentar subir, mas o apito árbitro a tocar e acabou o jogo. Imagens da repetição para vermos a concorrente da equipa de Coimbra a fazer esta escalada de uma forma extraordinária, e aí temos classificação. 3 objetos, portanto, na meta, os 2 concorrentes mais o objeto. 1 minuto e 30 para Coimbra, bravo, e 1 minuto e 27 para a Hungria. Aqui está aquela nossa indecisão. A Hungria fez um bocadinho melhor prova do que Portugal. 1 minuto e 27 contra 1 minuto e 30. Vamos para a segunda série, Eslovénia, Suíça, Grécia e Malta. Partecipano Eslovênia, Svizzera, Grécia e Malta. L'Italia, vi ricordo, é fora. E recordamos que a Itália não participa, está fora, mas fez a sua aposta em Portugal. Portugal, que quanto a nós, até este momento está em segundo lugar, terá ou não 8 pontos. É isso que nós vamos saber. Será que qualquer das equipas que está nesta segunda série vai fazer melhor pontuação que Portugal e Hungria? É o que nós vamos ver. Aqui temos a Eslovénia em grande plano no ecrã. Mas a Suíça está a fazer também uma excelente prova. Vejam como o concorrente já está a passar para lá do Horácio Cóculos. Malta em primeiro plano, Grécia em segundo. Depois temos a Suíça, que já não se vê, já está do lado de lá. E finalmente a Eslovénia. Agora pela parte de trás do jogo estamos a ver como está a decorrer. É a primeira vez que o concorrente grego
Vai descer o Horácio Cócoras, Timido, dice, mo, mas devagar, devagarinho. come scendo? Devagar sai ao longe, mas não é o caso aqui nos Jogos Sem Fronteiras. Quanto mais devagar, pior é a pontuação. Tem que ser rápido. E a Suíça tem 2 concorrentes no pódio, à espera do terceiro. Aqui está ela. Questa è la Svizzera di Olivone. Aqui está a Olivone a descer. La decisione. Sim, senhor. Liberta-se do cinto de segurança e corre com o objeto para o pódio. Boa para a Suíça. Eslovénia, primeiro concorrente no pódio. Malta está aqui em apuros. Ainda está a subir pela parte da frente do boneco. Qui a Roma ci tengono anche loro a vincere la loro puntata. Muito lentamente o tempo a passar. Abbiamo visto la Maltese. Não se esqueçam, seus espectadores, 8 pontos estão assegurados até este momento para a equipa de Coimbra. Ubi Maior Minor Cessat. E entretanto, o Éder vai fazendo citações em latim. Quegli altri restano giù. Cioè sarebbe dove ce n'è uno che Grécia com talvez a última concorrente. Exatamente, os outros dois já estão no pódio. Aí está o objeto que ela vem levar. Um pequeno punhal. E agora há ali uma confusão para desamarrar o cinto de segurança. Malta passou à frente. E ainda bem. i melitensi e anche i greci. Imagens para recordarmos o que foi esta segunda prova e temos resultados. Todas as equipas acabaram dentro do tempo limite, mas em tempos diferentes. 1 minuto e 30 para a Suíça, muito bem. Depois 2 minutos e 14 para Malta, 2 e 17 para a Eslovénia e 2 e 26 para a Grécia. Isto quer dizer que Portugal tem 8 pontos exatamente ao lado da Suíça, ex-aequo. À frente está a Hungria com 9. 6 pontos para Malta, 5 para a Eslovénia, 4 para a Grécia, 3 para a Grã-Bretanha, Gales e 2 para a República Checa. A Itália, que apostou em Portugal, tem também os 8 pontos. Coimbra tem estado a fazer uma boa emissão, até este jogo número 3, tem ficado nos primeiros lugares. E Coimbra passa para segundo com 25 pontos, a reduzir a diferença do primeiro lugar que está ocupado desde o início pela Suíça, com 32. Depois temos em terceiro lugar a Eslovénia, em quarto a Hungria, quinto lugar para a República Checa, sexto para a Itália, sétimo para a Grã-Bretanha, Gales, oitavo Grécia e Malta, ex-aequo com 12 pontos. Vamos para o primeiro intervalo. Até já. Agios Nikolaos e Mostar com 12 pontos. Aqui estamos para a segunda parte desta emissão romana. Jogo número 4, baseado no aqueduto romano. Como sabem, foram os romanos que inventaram os aquedutos, tendo a admiração pelas suas capacidades técnicas dos geógrafos gregos. Como curiosidade, o primeiro sistema de aquedutos, construído cerca do século III a.C., conduzia na época a Roma por dia 1 milhão de litros de água, quase a mesma quantidade que a cidade recebia há cerca de 20 anos atrás. Encanavam a água dos rios e, com os aquedutos, levavam-na a todas as casas. No nosso jogo, vamos recriar outro sistema de transporte de águas. Jogo número 4, então participa a Grã-Bretanha de Gales. E aqui temos a nossa colega Nia Chiswell, apresentadora da televisão S4C de Gales, a quem o Éter cumprimenta e pergunta como é que se chamavam os antigos habitantes de Gales. E ela acertou. Ora bom, vamos saber qual é a aposta de Gales. Vai apostar na Suíça. É uma boa aposta. A Suíça tem estado em primeiro lugar quase desde o início dos jogos. Força Suíça, força Grã-Bretanha, Gales. Lavínia. Sim, Héctor, responde ela. E ele diz que ela está com o fogo sempre aceso, mas que não tem nenhum joker para apresentar. Pobre Lavínia. Entretanto, um convite para irmos até Gales. Vamos até Cardiff. Cardiff, capital de Gales.
Com os seus 300 mil habitantes, Cardiff acolhe os turistas de todo o mundo que escolhem a sua grandiosa marina no porto onde outrora se exportava ferro e carvão. Cidade de lazer e de história, com a sua catedral de Llandaff, Cardiff e o seu grande castelo que a domina, irão acolher este ano a final dos Jogos Sem Fronteiras. Cardiff. Vamos então entrar na primeira série. Participa a Hungria, Portugal, República Checa e Eslovénia. Por Portugal temos o Ricardo Batista, a Sara Pereira e a Tânia Cação. Estão a ver aqui o novo aqueduto inventado pelo Armando Nobile. É esta máquina infernal. O que é que os concorrentes têm de fazer? Isto mesmo. Este sistema novo consiste nesta espécie de cilindro sobre o qual estão os dois concorrentes que movimentam de cá para lá com os pés, de modo a que a colega possa encher baldes com água na fonte e colocá-los numa trave que está do outro lado do percurso. Vão começar a ver a trave, vão começar a ver os baldes. Há 8 barras onde podem colocar 8 baldes, 4 de cada lado da trave. Aqui estão as traves. Eslovénia de verde a tentar colocar o seu primeiro balde. A República Checa também. Aqui estão os portugueses, aqui está a concorrente portuguesa com pouca força para colocar o balde lá em cima. O balde está muito cheio. De resto, o balde tem que estar cheio de água, senão não conta. Mas a concorrente portuguesa de Coimbra está ali a braços com aquele esforço terrível para equilibrar o balde e colocá-lo na trave, enquanto que a República Checa e a Hungria já vão a caminho do segundo. Coimbra a perder tempo neste jogo. Força, Coimbra! Agora é a concorrente eslovena a encher o balde, pôs menos água. É uma esperteza da concorrente, mas atenção que se o balde tiver muito pouca água não conta. Entretanto o balde está furado, como estão a ver, o que significa que no percurso se vai perdendo o líquido, o que é um perigo, porque chegar lá à meta sem líquido o concorrente é penalizado. Ainda temos agora os portugueses na sua viagem de regresso, enquanto que para a República Checa temos 2 baldes colocados. Uma atrapalhação ali na equipa de Coimbra. Digamos que depois de 3 jogos a correr tão bem, e este mesmo corra menos bem, não é preocupante. A República Checa a fazer um bom percurso. Os portugueses, a equipa de Coimbra continua ali com problemas, é com o carro ou é com a movimentação. É estranho porque no ensaio geral correu muito bem a prova para esta equipa de Coimbra. Hungria vai colocar o seu terceiro balde, não consegue porque o tempo terminou. Vamos aos resultados, aqui temos os concorrentes checos. Vejam como a concorrente ajuda ao impulso do carro e temos resultados. 2 baldes para a Hungria e 2 para a República Checa. Tempos diferentes, 1 minuto e 45, 1 minuto e 48. Em primeiro lugar está a Hungria. Portugal, 0 baldes, 2 minutos e 30, tempo limite. E 1 balde para a Eslovénia em 2 minutos e 25. Portanto, nesta primeira série, quem vai à frente é a Hungria, com 1 minuto e 45. Tudo apostos para a segunda, participa a Grécia, Malta, Itália e Suíça. Vamos a isso. Atenção Suíça, não se esqueçam que a Grã-Bretanha fez a sua aposta exatamente na vossa equipa. Aqui no primeiro plano temos os concorrentes gregos a pedalarem para trás. Ali temos a Suíça e a Itália a encherem o balde, a caminho já de uma primeira volta para colocar o primeiro objeto na trave. É um jogo extremamente violento. É claro que a classificação é dada pelo maior número de baldes cheios de água, postos na trave no melhor tempo. Aqui temos a Suíça a colocar o primeiro. O tempo a passar, a Itália colocou o seu primeiro balde também. Agora é a vez da Grécia, força. E entretanto o Héctor incita a equipa da casa, dá força à Grottaferrata. Mas Grottaferrata vai em bom andamento, com aquele cilindro diabólico, extremamente difícil de movimentar. Ainda por cima está escorregadio o terreno, perdem facilmente a direção, como aconteceu a esta equipa, a equipa suíça. À frente vai Grottaferrata,
Grottaferrata vai à frente neste jogo número 4, a colocar o segundo balde. Ele aí está. Mais um balde para a equipa italiana e mais outro percurso neste cilindro diabólico. O tempo a passar. Vamos ver se Grottaferrata tem tempo para colocar o terceiro balde. Vamos ver se tem tempo para colocar o terceiro balde. Vai encher agora. E força. Força Grottaferrata. Vamos ver se conseguimos colocar o terceiro balde. A Suíça mais lenta. Foi pena não ter apostado o joker a Itália neste jogo. Vejam só como os concorrentes italianos se movimentam muito bem em cima do cilindro. A colocação do terceiro balde, o tempo está quase a acabar. Será que conseguem? Boa! Foi mesmo na altura do apito árbitro. Grottaferrata fez a melhor prova neste jogo número 4. Mas qualquer coisa aconteceu com a equipa de Malta? O veículo maltês partiu-se. Nós não conseguimos ver aqui na imagem. Esta é a explicação dada pelo árbitro. De modo que o árbitro decidiu que os malteses refizessem esta prova. Portanto, vamos ter uma prova só para a equipa de Malta. Aí vai partida para Malta. E vamos ver se Malta consegue agora, nesta segunda oportunidade, fazer bem o seu jogo. É um veículo infernal, realmente, mas tudo pode acontecer neste género de mecanismo. Este avariou, a equipa foi prejudicada, de modo que o árbitro decidiu muito bem deixar que Malta repetisse o jogo. É uma segunda oportunidade, esperemos que os malteses a aproveitem bem. E como diz Héctor, realmente Malta é o primeiro ano que participa e não tem tido muita sorte. Tem ficado sempre no fundo do quadro da classificação geral, mas participa com entusiasmo e com alegria. É um programa que tem muita aceitação junto dos espectadores de Malta. Consegue colocar... Não, atenção! Não, atenção à concorrente. O balde não está encaixado na trave. Tem de subir um bocadinho mais. Exato, estamos a ver perfeitamente na imagem. Tem de subir um bocadinho mais, mas já está sem força para o fazer. O que significa que esta segunda oportunidade não vai dar grande pontuação à equipa de Malta. Agora vá, mais um bocadinho, mais. Não, vem para baixo. Vem para baixo, agora sim, agora está colocado. Pelo menos, para a equipa de Malta. Demonstra a perder muito tempo. Portanto, a classificação não vai ser por aí além. Recordamos que a Itália conseguiu 3 baldes. É a mesma quantidade de baldes conseguida pela Suíça, pela Hungria, queríamos dizer. Conseguiu 3 também. Mas eu suponho que o tempo da Suíça, que foi 1 minuto e 45, vai ser muito difícil de bater por qualquer dessas equipas que participa na segunda série. O Ettore continua a gritar por Grottaferrata pela equipa italiana. A Itália, que se não estamos em erro, teve 2 minutos e 30 para colocar os seus 3 baldes, foi mesmo ao apito árbitro, enquanto que a Hungria tem 1 minuto e 45, portanto a Hungria está à frente, se nós estamos em erro. Quanto a Portugal, é que nós tememos que a classificação não seja grande coisa, porque é a última do quadro da classificação, certamente. Acabou esta série, temos imagens da repetição dos concorrentes malteses e aqui temos classificação 3 efetivamente para a Itália, 2 minutos e 30. 2 baldes para a Grécia, 2 minutos e 4 e 1 balde para Malta e 1 para a Suíça, tempos de 0 e 42, 1 minuto e 25. Foi má a aposta feita pela Grã-Bretanha. Quadro da classificação geral, efetivamente Portugal 2 pontos à frente, está a Itália com 9,
8 pontos para a Hungria, 7 para a República Checa, 6 para a Grécia, 5 para a Suíça, 4 para Malta, 3 para a Eslovénia, 2 como dissemos para Portugal e 5 para a Grã-Bretanha, que apostou na Suíça. Quadro geral para este jogo número 4, à frente e sempre a Suíça com 37, Hungria em segundo lugar com 31, Portugal desceu, obviamente, terceiro lugar para a República Checa com 29, quarto lugar para Coimbra 27, diferença de 10 pontos do primeiro lugar ocupado pela Suíça, depois temos quarto lugar também para a Eslovénia, 6 para a Itália, sétimo para a Grã-Bretanha, para a Grécia e nono lugar para Malta, para Mostra com 16 pontos. Malta, 16 pontos. Passagem para o jogo número 5, que nos fala de Sérvio Túlio. Sérvio Túlio aparece na história como um dos maiores reis, reformador da religião e da administração civil do Estado, ao qual deu uma constituição democrática. Pôs assim fim às lutas entre patrícios e plebeus, desprovidos de qualquer direito civil e político. Dividiu o povo em classes, 6, até ao proletariado, ao qual recompensava segundo o trabalho, passando a classes superiores. No jogo não há classes, só que quem trabalhar melhor, isto é, quem jogar melhor, tem direito a prémio, isto é, ao primeiro lugar. Neste jogo, número 5, dedicado a Sérvio Túlio, não vai participar a Hungria. Se bem que a Hungria não participa, vai fazer a sua aposta. Esperamos que o Ettore vá ter com o nosso colega húngaro. Ele continua a explicar a história deste jogo número 5. E diz que classe social por classe social, vamos ter com a Dorothea, que é a apresentadora húngara. La presentatrice dell'Ungheria, la deliziosa Dorothy, che vi presento. Ciao Dorothy. Buonasera Ettore e buonasera Roma, capitale della cultura. Bom, eu percebo o que é que a Dorothea queria dizer. Roma, capital da cultura, não é bem. Neste caso, a capital da cultura é Lisboa este ano. Forza ragazzi e forza Salgótarján! E dá força à sua equipa e vai fazer a sua aposta. Salgótarján, come lo dice bene. Morbido. Ok, su chi scommetti? E Salgótarján scommette su Vai apostar em Portugal. Boa sorte, Coimbra. Mais uma aposta na vossa equipa. E boa sorte também para a Dorothea e a sua equipa húngara. E quanto a Lavínia, há jokers? Não há. Mas há um convite. Vamos até a Hungria. Nós vamos aceitar. Vamos até Salgótarján. Cidade situada no sopé das montanhas que envolvem, mostra-nos ainda hoje as ruínas das suas fortalezas cheias de história, desde os tártaros aos turcos. Povoada desde séculos, vê o seu crescimento real no século XIX. Mas é o seu charme natural, as suas doces e verdes colinas, os seus locais de encantamento que atraem até ela o turista. Salgótarján. Vamos então começar este jogo número 5, Sérvio Túlio, primeira série. Portugal, Grã-Bretanha, Gales, Eslovénia e Grécia. Portugal, temos o Pedro Batista, o Arlindo Matos e a Telvina Simões. Ora bom, estão a ver já o que é que os concorrentes têm de fazer. É um bocado complicado. Primeiro, como veem, colocam a escada nestes dois suportes. Depois percorrem-na de seguida, suspensos pelas mãos. Passam com a escada por um túnel. Aqui está o túnel, no interior do qual existem elásticos cruzados para dificultar a passagem do escadote. E dificulta aí muito. Vejam só como está aflito o Pedro, o Arlindo e a Telvina, os concorrentes portugueses que estavam na imagem. Depois de passarem o túnel, avançam de seguida para um zigue-zague entre colunas que, atenção, não podem derrubar. Aqui está a Grécia no ecrã. Não podem derrubar essas colunas. Passadas as colunas, colocam a escada sobre dois pódios, atravessam-na como quiserem, de gatas, enfim, como quiserem, e chegados à meta, levantam-na, a colega sobe e puxa uma corda que dá sinal de fim de prova. Complicado e comprido o jogo. Boa sorte, Coimbra! Coimbra, não se esqueçam de que a Hungria apostou na vossa equipa. Aqui estão os concorrentes da equipa portuguesa. Já muito boa prova, bravo Coimbra. A concorrente a subir a escada. A Telvina a acionar já o dispositivo eletrónico ao fim de prova. Vão seguidos da Eslovénia, mas não há dúvida que Coimbra chegou em primeiro lugar. Primeiríssima, sem dúvida. Eslovénia segunda,
falta a Grã-Bretanha e a Grécia, que ainda estão a pôr a escada para o último percurso. Expressão de contentamento na cara dos concorrentes da equipa de Coimbra. E este mecanismo da Grécia não funciona. Ela puxou, mas não funcionou. A culpa não vai ser da Grécia, certamente. Os juízes vão considerar a prova como terminada e, neste momento, a prova acabou para todas as equipas. Vamos aguardar por resultados. Aqui temos os bravos concorrentes da equipa de Coimbra a fazer uma prova excelente na altura em que a concorrente sobe à escada. Resultados: 1 minuto e 26 para Portugal. Melhor tempo, não há dúvida. Depois temos 1 e 31 para a Eslovénia, 1 e 51 para a Grécia e 1 e 58 para a Grã-Bretanha de Gales. Vamos para a segunda série. Será que alguma das equipas que nesta série participa irá fazer melhor do que o minuto e 26 segundos de Portugal? É o que nós vamos ver. Temos a Suíça, Malta, a República Checa e a Itália. A República Checa fez este jogo no ensaio geral muito bem. Aqui está na imagem a Suíça. 1 minuto e 26 é o tempo de Portugal. Vamos ver se qualquer destas equipas vai ultrapassar. Aqui temos a República Checa já no túnel. Bom tempo de prova para os checos. Aqui temos a Itália, mais lenta. Cada equipa tem a sua técnica. Esta da Itália parece que não é a melhor, porque os elásticos estão ali a complicar muito esta passagem dos concorrentes e do escadote dentro do túnel. A República Checa vai muito bem lançada, vai já no seu slalom entre as colunas. Vai agora colocar a escada para penúltimo obstáculo até chegar à meta. Eles aí vão. A República Checa vai colocar a escada na vertical. A concorrente vai subir. A República Checa a fazer uma excelente prova, seguida da equipa suíça. E agora nós ficámos sem saber. Há aqui um resultado muito semelhante. Quem é que acionou o mecanismo em primeiro lugar? Se foi a Suíça, se foi a República Checa. Mas atenção, porque o tempo foi muito bom. Não sabemos, temos que esperar por resultados do quadro da classificação para saber se fizeram o melhor tempo de Portugal. Portugal foi excelente, mas em relação à primeira série, não sabemos se aqui a República Checa ou a Suíça teriam feito mais do que 1 minuto e 26. Aqui temos imagens da repetição da subida da concorrente suíça com uma velocidade incrível a acionar o botão. Aí está. E aqui temos 1 minuto e 22 para a Suíça, 1 minuto e 22 para a Suíça e 1 minuto e 21 para a República Checa. República Checa e Suíça melhor, efetivamente, que Portugal, que fez a prova no minuto e 26. Uau! Classificação: 7 pontos para Portugal, 9 para a República Checa e 8 para a Suíça. Depois 6 para a Eslovénia, 5 para a Itália, 4 para a Malta, 3 para a Grécia e 2 para a Grã-Bretanha. A Hungria, que apostou em nós, tem os mesmos 7 pontos. Vamos ver o que é que vai acontecer no quadro da classificação geral. Coimbra passa para quarto lugar com 34 pontos. À frente continua a Suíça com 45. Em segundo lugar, a República Checa com 38. Ao lado da Hungria também com 38. Quarto lugar, como dissemos, para Portugal. Quinto para a Eslovénia. Sexto para a Itália. Sétimo para a Grécia. E oitavo execo para a Grã-Bretanha e para a Malta. Mas atenção que 34 para 45 não é grande coisa, porque a Suíça apresentou, como sabem, o seu joker e nós ainda temos o joker na manga. Ainda não o apresentamos. Gales e Malta a 20 pontos. E aqui temos o Paulo Calissano, apresentador da televisão suíça e italiana, que vai fazer a sua aposta. Suíça que não participa neste jogo número 6, para o qual nós vamos rapidamente traçar. É claro que o Paulo suíço e italiano fala italiano. E di solito su chi scommettevano? E vai fazer a sua aposta. E mais uma equipa a apostar na equipa portuguesa, em Coimbra. Mais uma vez, boa sorte Coimbra e boa sorte Suíça. Ora bem, agora quanto à Lavínia, tem alguma coisa para dizer? Tem muitos jokers. Tem a Grã-Bretanha, tem a Grécia e tem também o capitão da equipa de Coimbra, que vai apostar aqui o seu joker. Boa sorte para todos e vamos até à Suíça, vamos até Olivone.
Olivane situa-se no Val de Blenheim e é o seu centro turístico. Para além do ski, todos os esportes são aqui privilegiados. Grandes pistas de competição internacional integram-se nos grandes parques naturais que permitem ao turista o contacto livre e direto com a natureza, que lhe mostra aqui e ali alguns monumentos que têm história para contar. Olivane, o Val do Sol. Ora bem, o jogo número 6 é dedicado a Attilio Reglu, partida já para a primeira série, em que participam a Grã-Bretanha, Gales, Portugal, Grécia, Eslovénia e por Portugal o José Fernandes, o Ricardo Batista e a Ana Vicente. Ora, o que é que eles têm que fazer? Baseado na história que nos diz que no ano 250 a.C., a época do cônsul Attilio Reglu, que depois de vitórias sucessivas nas guerras púnicas, chega a poucos quilómetros de Cartago, a cujos habitantes impõem regras que estes não aceitam. A derrota acontece e Attilio Reglu é feito prisioneiro. Enviado a Roma como mensageiro de paz, empenha a sua palavra em relação aos cartagineses, mas é traído. Volta à África, onde é feito prisioneiro e metido num barril, cravejado de longos pregos e lançado por uma rampa. A sua morte dá-lhe a auréola de mártir. No jogo não vai haver mortes, mas sim concorrentes lançados dentro destes barris que estão a ver, rampa abaixo, como aconteceu com Attilio Reglu em Cartago. Ora vejam como está a concorrer a prova para Portugal. Está a concorrer muito bem. Aqui é a Eslovénia, não façam confusão com a cor, está ali um verde, mas não é Portugal. Ora bem, os concorrentes meteram-se dentro dos barris, subiram a rampa, os outros colegas puxaram as cordas, eles desceram, uma vez postos em pé, andam com o barril para o outro lado e põem-se na meta. A classificação é dada pelo melhor tempo para a prova corretamente executada, ou seja, os três concorrentes dentro dos três barris na meta. Aqui estão os três portugueses, os três concorrentes de Coimbra que terminaram esta prova, que não é nada simples, é bastante complicada, num tempo verdadeiramente recorde. Aqui vai a concorrente eslovena, rampa abaixo dentro do barril. Os colegas vão ajudá-la a pôr de pé e, se não estamos em erro, vai também terminar a prova a Eslovénia, exatamente com o último concorrente dentro do barril. E falta agora a Grã-Bretanha, a última a chegar. Estamos em bastante expectativa porque, se não estamos em erro, Portugal vai ter aqui assim uma excelente classificação neste jogo número 6. Temos imagens da repetição, aqui temos os concorrentes eslovenos, foi a imagem que acabámos de ver há pouco, ele vai para outro barril e aqui temos já a classificação, 3 para todos e Portugal com o melhor tempo, 1 minuto e 33 exato. Logo seguida a Grécia com 1 minuto e 41, Eslovénia 1 minuto e 56 e Grã-Bretanha Gales 2 minutos e 17. Melhor tempo para a equipa portuguesa. Vamos para a segunda série, Malta, Itália, República Checa e Hungria. O primeiro concorrente dentro do barril vai colocar-se a jeito lá em cima da rampa. Vejam, e agora os dois concorrentes puxam a corda, inclinam a rampa e ele vai rampa abaixo. Attilio Reglu dentro do barril italiano. Agora os concorrentes ajudam a pôr em pé. Aqui estão os checos. Passam para outro barril, refazem a prova, assim sucessivamente, até estarem todos dentro dos 3 barris. A Hungria também num tempo muito bom a fazer a sua prova. Em primeiro plano está a Malta, de branco. A Hungria a fazer uma prova boa. A Hungria a chegar também à meta em bom tempo. A Itália vai colocar no pódio o segundo barril. A Hungria não está na imagem, mas está a fazer uma prova excelente. Uau! Será que a Hungria consegue bater a equipa de Coimbra? Aqui está a Hungria na imagem, os 3 concorrentes do pódio. É um tempo muito bom. Estamos indecisos, não sabemos, temos que esperar pela classificação. Hungria ou Portugal. A Suíça apostou em Portugal. E aqui está a equipa italiana.
segundo concorrente dentro do barril, terceiro no pódio. Terminou a prova a Itália. Grottaferrata. Arrivano subito dopo di noi i cechi, forse. A Itália em segundo lugar, talvez. Depois a República Checa. Sì, anche Malta, è arrivata anche lei. Tutti Que já lá está. E finalmente Malta. Todos terminaram a prova. Aqui estamos a ver a Itália. Tempos. 3 para todos. E vamos ver há 1 minuto e 25 para a Hungria. Menos tempo que para a equipa portuguesa. Portanto, para Portugal 8 pontos, para a Hungria 9. 7 para a Grécia. Os 8 pontos de Portugal vão para a Suíça, que apostou. 6 para a Itália. Para a Eslovénia 5 pontos, 4 para a República Checa, 3 para Malta e 4 para a Grã-Bretanha-Gales. Na classificação geral, nós vamos subir porque apostamos aqui o nosso joker. Senhores espectadores, Coimbra vai subir no quadro da classificação geral. Vamos ver para que lugar, para segundo lugar, exatamente segundo lugar, com 50 pontos a reduzir a diferença do primeiro, apenas uma diferença de 3 pontos da Suíça. Em primeiro lugar, Olivone, com 53. Em terceiro está a Hungria, com 47. Quarto lugar para a República Checa. Quinto para a Eslovénia. Sexto para a Grécia, com 35 pontos. Sétimo para a Itália, com 34. Oitavo para a Grã-Bretanha, Gales, com 24. E nono para Malta, com 23 pontos. Portanto, temos Coimbra. Coimbra em segundo lugar, com 50 pontos. Vai avançar ao lado de todas as equipas para pôr à prova a sua tática de guerra. Isto quer dizer que estamos no jogo número 7, que nos fala da tática da tartaruga. Efetivamente, a organização militar romana era muito importante de início. Havia só um exército, a legião, no total de 600 homens, distribuídos entre infantaria de linha, infantaria ligeira e cavalaria. Entretanto, a Grécia não participa neste jogo e aqui temos a imagem da nossa colega Daphne Bokota, apresentadora da televisão grega, que vai fazer a sua aposta. Entretanto, o Ettore aproveita para dar uma pequena lição de história à Daphne, que diz que Roma conquista a Grécia, agora é a simpatia e a beleza da Daphne que nos conquista a nós. Vamos então saber em quem é que a equipa de Agios Nikolaos aposta. Aposta na República Checa. Boa sorte para ambas. E, entretanto, a Lavínia não tem nada para nos contar. Pois não? Não tem jokers, mas convida-nos para visitarmos a Grécia. Vamos então até Agios Nikolaos. Agios Nikolaos é uma das cidades de Creta, construída em anfiteatro à volta de um pitoresco lago no nordeste do Golfo de Merambelo, o maior da ilha. Com os seus 9.000 habitantes, Agios está dotada de uma forte indústria hoteleira que fazem dela um dos mais importantes centros turísticos de Creta. Pelo seu clima seco, pelo sol e pela cor verde do mar, que comunica por um estreito canal com o lago, esta cidade merece uma estada mais prolongada. Agios Nikolaos. Atenção, vamos já para este jogo que se disputa apenas numa série. Malta, Eslovénia, Suíça, Portugal, Itália, República Checa, Hungria e Grã-Bretanha. Portugal temos o Pedro Batista, o Arlindo Matos, a Sara Pereira, a Tânia Cação e a Telvina Simões. E aqui está a tática da tartaruga. O que é que os concorrentes têm de fazer? 4 concorrentes de cada equipa com os escudos às costas fazem uma passadeira, uma espécie de concha de tartaruga, por cima da qual a quinta concorrente tem de passar. Os escudos vão sendo deslocados, queríamos dizer, sucessivamente para a frente, de modo a cobrirem todo o percurso. Quando a rapariga chega à torre, sobe-a e coloca o símbolo de Roma, SPQR, Senato Populum Quer Romano, na escada. É fim da prova. Classificação, melhor tempo para acabar o percurso. Quanto à equipa portuguesa, está a fazer uma boa prova, terminou, mas talvez não em primeiro lugar, em segundo lugar, porque o que nos pareceu foi que foi a Eslovénia que fez a prova em primeiro. Logo ao lado, seguida da equipa portuguesa, ela ali está na imagem. Portanto, talvez tenhamos a Eslovénia em primeiro. Há aqui uma pequena hesitação entre a Eslovénia e Portugal. Vamos aguardar pelo resultado. Vamos recordar o que foi a prova da Itália. Resultado:
Exatamente. Eslovénia em primeiro, 9 pontos. Portugal em segundo, 8 pontos. 7 pontos para a Suíça, 6 para a Hungria, 5 para a Grã-Bretanha, 4 para a República Checa, 3 para a Itália, 2 para Malta e Grécia, que apostou na República Checa, tem apenas 4 pontos. I cechi 4, gli italiani 3 punti, Grottaferrata. Meno male, dietro di noi Malta. Vamos ver o que é que acontece com o quadro da classificação geral neste jogo dedicado à tática da tartaruga do exército romano. Acontece que Coimbra mantém-se em segundo lugar e reduz a diferença do primeiro lugar, ocupado pela Suíça, para 2 pontos. 60 pontos para a Suíça, 58 para Portugal. Depois temos 53 pontos, terceiro lugar para a Hungria, quarto lugar para a Eslovénia com 47 pontos, quinto lugar para a República Checa com 46, sexto lugar para a Grécia, sétimo para a Itália, oitavo para a Grã-Bretanha de Gales e nono para Malta de Mosta. E aqui vamos fazer o nosso segundo intervalo. Voltamos dentro de alguns minutos. Até já. Com a RTP Memória, volta a entrar em estado de graça. Não perca a oportunidade de rever o programa de humor com Maria Rueff, Ana Bola, Manuel Marques, Eduardo Madeira e Joaquim Monchique. De segunda à sexta-feira, às 19 horas e à 1 da manhã. Letras escritas por Fernando Pessoa são agora o ponto de partida para um projeto imaginado por Júlio Rezende. Alexander Search, a banda do rock que conta com Salvador Sobral na voz, ao vivo. Apoio RTP e Antena 1. Get going your surveillance mode. Meet me at the door. What have you done to the monster now? And you want me to stop him, right? Exactly. Just increased his capabilities enormously. She's dangerous. O Justiceiro, de segunda à sexta-feira, às 21 horas, na RTP Memória. Terceira parte desta emissão Jogos Sem Fronteiras Romanas, jogo número 8, e começamos logo com a aposta da Eslovénia, da Spila, da apresentadora eslovena. Eslovénia que não participa neste jogo número 8, dedicado à frota romana. Gledalce v Sloveniji, predvsem pa navijače iz Ajdovščine, ki so tukaj na tribuni. Uma saudação aos muitos apoiantes eslovenos que vieram de propósito a Roma para apoiar a sua equipa. E la squadra slovena di Ajdovščina e a equipa vai apostar na Itália. Portanto, responsabilidade a dobrar para a equipa de Grottaferrata e a Lavínia. A Lavínia tem jóqueres. Desta vez é precisamente Grottaferrata que apresenta o seu jóquer. E o convite surge, o convite para irmos até a Eslovénia, até a Docina. Come ti chiami? Vittorio. Ah, ecco, qui ho Vittorio. Comunque guardiamoci insieme le immagini della Slovenia. A Docina, cidade rica em história, ligada ao Império Romano, é hoje também um moderno centro industrial. Desde os belos têxteis ao saboroso vinho, premiado em várias feiras internacionais, a cidade oferece, essencialmente ao visitante, o calor da hospitalidade da sua gente. A Docina.
Prontos para a primeira série deste jogo dedicado à frota romana, eu já explico como vai ser. Já estão a ver a Grécia, a Suíça, a Itália e Malta em ação. Os navios são basculantes e estão cheios de água. Para equilibrá-los, há uma concorrente de cada equipa que o faz através de uma corda, como veem na imagem. Os rapazes têm de passar de remo em remo, 6 de cada lado, com uma cadência muito certa e rapidamente. Se desequilibrarem, o navio perde água porque balança, o que faz perder pontos, porque o que conta é a água final que eles vão colocar num cilindro que, com o balançar, vai saindo por meio de um sistema muito bem pensado pelo Armando Nobel. É fácil perceber vendo o jogo. Os remos não devem tocar na terra, senão eles vão ter de recomeçar. Este jogo, efetivamente, é inspirado na frota romana de então, que era uma autêntica marinha de guerra. Desenvolveu-se durante as guerras púnicas e sempre permitiu a Roma dominar o Mediterrâneo. Os navios tinham velas quadradas e remos, havia birremos, trirremos e alguns com 5 filas de remos, imaginem. O comprimento atingia os 80 metros. Nada do que se pareça com estes, são bastante mais pequenos, não coitados dos concorrentes. Grécia, Suíça, Itália e Malta a fazer a sua prova. A Itália a fazer uma prova excelente, segundo nos chega aqui a informação do Ettore. Aqui na imagem temos a Grécia, azul mais escura, e vão eles de remo em remo sem tocarem no chão. Se tocarem no chão não vale, têm de recomeçar a prova. Vejam como eles têm de equilibrar de novo o navio. Agora vão, os dois, um de cada lado. Aqui temos a concorrente italiana a fazer uma prova espetacular. A Itália muito bem lançada nesta primeira série. É claro que durante o Império os arsenais marítimos estavam localizados em Nápoles e em Ravenna. Esta noite estão aqui localizados no local dos jogos em Roma. Não é um arsenal, obviamente. São apenas 4 navios muito bem executados cenograficamente e que vão servir para os concorrentes mostrarem a sua perícia, que é o que eles estão a fazer. A Grécia, a Suíça, a Itália e Malta. A Itália à frente, a não deixar que o navio perca a água. Aquele sistema basculante está muito bem pensado, vai perdendo logo, a água vai saindo para uns baldes que eles vão ter de colocar nos cilindros, como estão a ver aqui na imagem. Este é o concorrente grego. E acabou a prova, acabou esta primeira série. Vamos saber resultados, enquanto vemos aqui o concorrente grego a encher o cilindro. Aqui estão, 7 litros e 2 para a Itália no tempo limite, bravo! É a melhor prova. Depois temos 5 litros e 7 para a Suíça, 4,2 para a Grécia e 1,6 para Malta. Atenção, segunda série em que está em prova Portugal, é o José Fernandes, o Ricardo Batista e Ana Vicente, ao lado da Grã-Bretanha de Gales, da Hungria e da República Checa. Boa sorte para o José, o Ricardo e a Ana. Vamos lá passar o barco sem o balançar muito, senão perde a água. Vamos a isso. Aqui está a Grã-Bretanha na imagem, a equilibrar o barco. Atenção, força, eles têm de estar cruzados de um lado e do outro, tocou terra, vão ter de recomeçar. Prova a correr menos bem para a Grã-Bretanha, enquanto que a Hungria está a fazer a prova de uma maneira espetacular. A Hungria lá no fundo do ecrã é a última. Começamos pela República Checa em primeiro plano, depois Cheques-Portugal. Aqui temos a Hungria, deste lado da prova. Os portugueses estão ali a meio, vestidos de verde claro. Muito bem, o sistema português está a funcionar. Vamos equilibrar isso, força. Força José e Ricardo. E Ana também. A Ana tem a responsabilidade de puxar a corda para equilibrar o barco. Mas é claro que o peso dos concorrentes é superior à força da Ana neste caso. Portugueses e húngaros lado a lado, aqui numa corrida desenfreada por uma boa colocação neste jogo número 8. Aproximamos-nos do final. Coimbra tem estado muito bem classificada, tem possibilidades de vir a ganhar esta edição. E o Ettore diz que a Itália o ano passado teve 4 vitórias, coisa que não aconteceu ainda este ano. Este ano tem corrido mal para a Itália, ainda não conseguiu ter nenhuma vitória. Os portugueses a compensarem o cilindro com a água que perderam enquanto atravessavam o navio. A Hungria a fazer exatamente a mesma coisa. Força,
O tempo está a terminar. Vamos mais, Coimbra. Vamos a isso. Grã-Bretanha na imagem. Os portugueses não param. Vejam a velocidade como eles fazem a prova. A poco tutti ci fanno non la mano, ci fanno il piede, si dice in questo. È una questione di piede marino. Piede marino, puoi camminare sulla barca se hai il piede marino. Vamos a isso. A Hungria está ali muito concentrada na prova que acaba de terminar. Temos de esperar pela solução, pelo resultado dado pelos juízes, enquanto vemos estas imagens de repetição da equipa húngara. Muito mais rapidamente, se assim fosse. Oh, aqui temos melhor tempo a República Checa. 8 litros. Depois temos 6 litros,4 para Portugal, 6,6 para a Grã-Bretanha e Gales e 6,7 para a Hungria. Pareceu-nos que a prova de Coimbra estava a correr muito bem, mas mesmo assim não como nós pensávamos. O que vai querer dizer? Isso significa que Coimbra tem apenas 5 pontos e à frente está a República Checa com 9. 16 pontos, porque apresentou o Joker para a Itália, 7 pontos para a Hungria, 6 para a Grã-Bretanha de Gales, 5, como dissemos, para Portugal, 4 para a Suíça, 3 para a Grécia, 2 para Malta e 8 para a Eslovénia, que fez a sua aposta na Itália. A Itália fez uma boa aposta de Joker neste jogo que não era nada fácil. E aqui temos classificação, Coimbra com 63 pontos. Temos apenas a diferença de 1 ponto para a Suíça, que ocupa ainda o primeiro lugar. Coimbra em segundo lugar com 63 pontos. Terceiro lugar para a Hungria, quarto para a República Checa. Quarto lugar também para a Eslovénia, ambas com 55 pontos. Sexto lugar para a Itália, sétimo para a Grécia, oitavo para a Grã-Bretanha e Gales e nono para Malta. Malta com 27 pontos. Vamos para o jogo número 9. César e Cleópatra, que não podia deixar de existir nesta reconstituição histórica romana. Bom, não podíamos deixar de ter, como dissemos, o César e a Cleópatra neste belo cenário criado pelo concetor dos jogos. E segundo Bernard Shaw, conta da sua peça dedicada a estes personagens, diz-nos que, para fugir à invasão romana, Cleópatra se refugia em Sphinx, no Egito, entre o ano 48 e 47 a.C. Todos sabem que, quando se encontram, a atração é muito e que César não só a cobre de flores e de joias, como a instala no trono do Egito ao lado do seu irmão, o rei Ptolomeu. Todos sabem o final da história, de modo que aproveitamos as flores para começarmos com o nosso jogo, que se baseia precisamente nisto. Os concorrentes vão dar às suas Cleópatras flores. Césares de cada equipa, usando uma cama elástica, recebem das mãos de uma escrava núbia que está na primeira varanda do palácio uma flor que tem de fazer chegar à segunda varanda onde estão as Cleópatras. E aqui está a nossa amiga Marcela, da República Checa, que não participa no jogo e que vai dizer-nos qual é a sua aposta. Caminhando a piedi per tutta Roma. Nós sabemos efetivamente que Marcela se dedicou a andar a pé por Roma e eu pergunto-lhe se ama Roma. Le moderne, cioè le piacciono i romani, lei mi fa quelli di allora o quelli di adesso, quelli di oggi. Gosta mais dos romanos modernos? Justement comme Rome, un peu dangereux, un peu chaotique et très charmant. Diz que Roma, achou Roma um pouco perigosa, um pouco caótica, mas cheia de charme. E, efetivamente, Roma é assim. Detto da Marcella, que adesso scommette. A aposta da equipa checa vai ser na Hungria. Scialgotariana è la scommessa della squadra che non farà il prossimo gioco, la squadra della Repubblica Ceca. Boa sorte para a Hungria e para a República Checa. E Lavínia? Giocano il jolly l'Ungheria e Malta. Ed eccovi exatamente, é a Hungria e Malta Ceca. que apresentam aqui os seus jokers. Entretanto, nós vamos até à República Checa. Vamos até Brno. Brno, cidade cuja primeira referência é feita em 1091. Torna-se mais tarde na capital da Morávia. Poucos quilómetros a separam de Viena, a qual se liga por caminho de ferro no século XIX. É então que conhece uma grande expansão com a introdução de transportes públicos, iluminação e a criação da primeira Universidade Técnica. O ano passado celebrou os seus 750 anos como cidade. O futuro e o presente fazem de Brno uma cidade a visitar. E aqui estamos de volta ao jogo número 9, aos nossos Césares e Cleópatras.
Primeira série, em que participam a Itália, Malta, a Grécia e a Suíça. Partida. Portanto, como dissemos, os concorrentes, os Césares de cada equipa, usam uma cama elástica para receber das mãos da escrava núpia de Cleópatra uma flor e depois, um bocadinho mais acima, entregá-la em mão à sua bela Cleópatra. A classificação é dada pelo maior número de flores passadas de mão em mão, dadas à protagonista dentro do tempo limite, que é de 2 minutos. É um jogo difícil. É um jogo violento para os concorrentes que nele participam. Vejam como eles têm de saltar na cama elástica, agarrar a cabeleira e darem a flor na mão da Cleópatra. É o maior número de flores que conta. Não esqueçamos que Malta apresentou o Joker e que está aqui a jogar na primeira série. Malta vestida de branco, como estão a ver na imagem. Força, salta, diz o Héctor, que é um incitamento dado nas várias línguas das muitas pessoas apoiantes das equipas que estão presentes aqui no campo de jogos. Mais uma citação latina. Não posso andar avanti nel jogo. A Itália na imagem. Já tem 2 flores lá em cima. A Suíça tem 4 flores já. A Suíça com uma boa prova. A Suíça é quem está a fazer melhor prova nesta primeira série. Suíça vestida de fúcsia, no lado direito do ecrã. É sempre certeira a flor do concorrente suíço. Vai parar logo à mão da Cleópatra. É um expert na cama elástica. Esta falhou. E terminou a prova. Entretanto, aqui temos o Júlio César italiano, como dizia o Héctor, não é muito alto, o que dificultava, e 12 flores para a Suíça no tempo do minuto e 55. 6 para Malta no minuto e 49, 3 flores para a Itália no minuto e 42, apenas 3 flores, e 2 flores para a Grécia em 24 segundos. Portanto, estava certo o nosso cálculo, a Suíça estava a fazer uma excelente prova, conseguiu 12 flores, o que vai ser difícil de ultrapassar. Vamos ver o que é que acontece com a equipa portuguesa, que tem o Pedro, a Sara e a Tânia em prova. Boa sorte, Coimbra. 12 flores foram as flores conseguidas pela Suíça. Vamos ver o que é que Portugal consegue fazer. E aqui estamos com esta música, passa brincadeira, Ptolomaic, muito bem escolhida para comentar este 9º jogo, este penúltimo jogo, em que tudo se começa a definir, em que os lugares estão a ser jogados. Neste momento há uma série de equipas que podem ser vencedoras, inclusive a Coimbra pode vencer esta emissão. Atenção, e se o fizer vai ser muito bem classificada. Atenção, Setúbal. Quarta flor para a Eslovénia, quarta para a Hungria também. Ia sendo mais uma flor, mas não foi. Mas a equipa portuguesa está ali com um grande ramalhete na varanda da Cleópatra, o que significa que a prova está a correr bem para Coimbra. Nós não conseguimos daqui, do local onde nos encontramos, contar o número de flores que a equipa portuguesa conseguiu colocar na varanda superior do Palácio da Cleópatra. Mas aqui temos, neste caso era a Eslovénia, não era Portugal. Portugal está lá no... a Eslovénia também, Eslovénia com uma prova bastante boa. Portugal está ali no meio, com um verde muito desmaiado nesta emissão romana, o que faz com que seja mais difícil nós seguirmos a prova destes concorrentes de Coimbra, aqui neste jogo número 9. Temos a Hungria, já com a capa para a frente. Reparem que da esquerda para a direita os portugueses são os segundos na imagem. E acabou a prova. Imagens de repetição para vermos aqui o concorrente húngaro saltar e entregar a flor em mão à sua Cleópatra.
che secondo me qua Vamos saber, nestes pequenos momentos de expectativa, o que é que aconteceu. 10 flores para Portugal. Foi uma boa prova, sim senhor, mas não tão boa como a da Suíça, que conseguiu 12. 9 para a Hungria e 9 para a Eslovénia, com tempos diferentes, 1 minuto e 46, 1 minuto e 59, e apenas 2 flores para a Grã-Bretanha-Gales em 20 segundos. Vamos, portanto, ter 8 pontos, não estamos em erro. Exatamente, 8 pontos para a equipa de Coimbra, 9 para a Suíça, 7 pontos para a Eslovénia, 6 para a Hungria e 6 também para a República Checa, que apostou na Hungria. Para Malta temos 10 pontos, que apostou aqui o seu joker, 12 pontos para a Hungria, que também apostou o joker, 4 pontos para a Itália, 3 para a Grã-Bretanha de Gales e 2 para a Grécia. Portugal continua bem classificado, com 8 pontos neste jogo número 9. Vamos aguardar pela classificação geral. Terceiro lugar para Coimbra, mas a diferença é apenas 2 pontos da Suíça. Portanto, temos várias possibilidades para ganhar esta emissão romana. Temos a Suíça que pode ganhar, temos a Hungria, temos Portugal. Depois, em quarto lugar, temos a Eslovénia. Em quinto lugar, a República Checa. Em sexto, a Itália, com 57 pontos. Em sétimo, a Grécia. Em oitavo, a Grã-Bretanha de Gales. E em nono, Malta. Malta com 37 pontos. Portanto, tudo ainda se pode definir. Todas podem ganhar, inclusive a Itália, vamos saber. Mas temos grandes possibilidades para Coimbra, para a Hungria e para a República e para a Suíça. E vamos para o jogo número 10, como sabem a pontuação é a dobrar e é um jogo que nos fala dos banquetes romanos e não há dúvida que depois do século II a.C. os hábitos alimentares de Roma mudaram com o contacto com outras civilizações como a grega, a cartaginesa, enfim, mudaram com o Império. Os banquetes com todas as iguarias tornaram-se cada vez mais suntuosos e frequentes. Vamos aqui recriar um grande banquete de uma forma muito original e imaginativa e cheia de humor, como vão ver. Todas as equipas participam na organização das mesas, nas quais não deve faltar nada. Ora, vejamos como isto é conseguido pelos 5 elementos de cada equipa. São todas as equipas em jogo: Grécia, Suíça, Portugal, Hungria, República Checa, Eslovénia, Itália, Grã-Bretanha, Gales e Malta. Os portugueses que aqui participam é o Arlindo Matos, o José Fernandes, o Ricardo Batista, a Italvina Simões e a Ana Vicente. Boa sorte, Coimbra. Vamos poder ganhar esta emissão. Vamos a isso, força. Como estão a ver, as 4 concorrentes deitadas no chão, de costas, com a ajuda das mãos e pés, transportam esta mesa de uma para a outra, com a concorrente lá em cima, concorrente que tem de levar, de cada vez que passa de uma mesa para a outra, 2 pratos, 2 objetos, de modo a pôr a mesa do lado lá. São 8 objetos ao todo, entre pratos, garrafas e no final mais um. É um grande barril, não podia faltar o vinho, obviamente. Mas o barril vai ser a parte mais difícil desta prova. Aqui temos a concorrente grega com 2 pratos em cima desta prancha, que está a ser movimentada pelos concorrentes que estão debaixo dela, de costas, com as pernas e com os pés. Ela aí vai no caminho de regresso. É uma boa prova a ser feita pela Grécia. A classificação é dada pelo maior número de objetos colocados sobre a mesa, na meta, mais o barril final. É emocionante esta prova, a correr também muito bem para Portugal. É um mano a mano enorme entre a República Checa e Portugal. Aqui vai Portugal já, a concorrente portuguesa, com o último objeto, um barril. Mas atenção que há qualquer coisa na mesa dos concorrentes portugueses. Há um objeto que está ali partido ou qualquer coisa semelhante. Vamos ver o que é que acontece. Portugal à frente, segundo o Héctor, está a confirmar-nos. Mas nós temos aqui algumas dúvidas. Há um objeto que está partido. Isso pode prejudicar eventualmente Coimbra. Bom, mas vai depender da decisão do árbitro. Mano a mano entre a República Checa e Coimbra continua. Temos aqui a Itália na imagem, a Itália a perder, vai agora com o barril. Estão quase todas com o barril já. E segundo o Héctor nos faz chegar aqui, nós estamos a ver na imagem os portugueses aqui num ato de alegria, abraçados uns aos outros, a ideia que acabaram a prova muito bem, mas a Chequia, salvo erro, acabou em primeiro lugar. Falta-nos resolver o pequeno problema da garrafa partida. Será que vai contar? Será que não vai contar? Bom, isso depende do árbitro. Não há dúvida que Portugal tem muito boas possibilidades de ganhar esta emissão. A prova continua. O cenário é lindíssimo.
Bom, vamos aguardar. Agora a confusão é mais que muita. Já não sabemos quem é quem. Há ali um barril que ainda vai, é o barril italiano. É a concorrente italiana a fazer o seu último percurso com o barril em cima da barriga. Um bocado desequilibrada. Os concorrentes... caiu! Não consegue Grota Ferrata terminar a prova. A Itália em sérias dificuldades. Tem de recomeçar, o tempo passa. Coitada da concorrente italiana com um barril que é maior que ela, com os concorrentes a darem já, a assinalarem uma certa fraqueza lá debaixo da prancha. E o tempo a acabar. Agora vamos lá ver o que é que ficou decidido. Aqui temos imagens da concorrente grega. Se consideram ou não válido o objeto colocado pela equipa portuguesa. Não, isto para nós é novidade. Quem ganhou a prova foi a Hungria. É novidade. Chega-nos aqui uma comunicação de que realmente a equipa portuguesa foi desclassificada por ter quebrado uma jarra em cima da mesa. Foi uma decisão do árbitro, a decisão um bocado polémica. Nós consideramos que estamos atónitos, consideramos que a equipa portuguesa talvez tenha sido ligeiramente prejudicada, se bem que vai subir ao pódio. Ficou em terceiro lugar com 81 pontos. Vai subir ao pódio ao lado da Hungria. A Hungria, a grande vencedora desta emissão proposta pela RAI, cujo tema foi Roma e a sua história. Hungria, a grande vencedora. Portugal sobe ao pódio, também Coimbra. Parabéns a todas as equipas, com Olivon da Suíça. São as três primeiras classificadas, Hungria, Suíça e Portugal. 90, 85 e 81 pontos. Vai subir ao pódio, como dizias, Coimbra nos Jogos Sem Fronteiras, cujo lema era para ganhar. Deu-nos uma emissão cheia de emoção, foi extraordinária. Não foi desta vez Coimbra, ficou em terceiro lugar com 81 pontos. Até aqui, portanto, está classificada para a final, até este momento, a equipa de Setúbal. Atenção, Setúbal, é a vossa equipa que até este momento vai à final, mas atenção que faltam muitas emissões ainda. A verdade é que, como dizíamos, a equipa de Coimbra deu tudo por tudo, teve uma exibição impecável até ao fim, foi competitiva, disciplinada, preparou-se muito bem e os seus atletas levaram para casa a recordação inesquecível de terem participado do segundo ano consecutivo neste programa, que permite aos jovens contactar com concorrentes de 8 países com culturas diferentes, confraternizarem, fazerem amizades e levarem alguns na sua bagagem pessoal a nostalgia de uma qualquer paixão que sabem continuar a existir algures nesta Europa sem fronteiras. Os prémios são entregues pela vereadora da Cultura da Câmara de Roma. Os 3 prémios às 3 equipas que se colocaram nos 3 primeiros lugares. As imagens das festas continuam, senhores espectadores. Foi uma belíssima emissão conduzida muito bem por Ettore Andena. Esperamos que os seus espectadores tenham acompanhado com prazer estas aventuras dos Jogos Sem Fronteiras aqui em Itália. Da nossa parte é tudo. Aqui ficam as nossas despedidas. Voltamos 2 a 8 dias de novo com uma emissão transmitida da batalha. Continuem connosco. Boa noite a todos. Vincitore, una medaglia del comune di Roma per tutte le altre squadre. The captain of the other teams, please. Allora per Olivone che è arrivata seconda, anche per voi una medaglia.
la Cechia, la Repubblica Ceca e ormai si perdono tutti. Allora intanto io vi do appuntamento per la prossima puntata. Non si faccia travolgere, signora Cretana, perché succedono cose